E eu vou convidando cada um de vocês a serenar um pouquinho, permitir que essa alegria contagiante também faça parte desse campo vibratório favorecedor à nossa evolução e bem como a evolução de todos esses que se achegam, porque nós temos consciência ainda maior hoje de que quando nós nos reunimos com propósitos nobres, edificantes, muita gente se reúne conosco, porque estamos todos, muitos de nós, ansiosos por um planeta melhor, por uma casa melhor para morarmos, para desfrutarmos das belezas da natureza desse planeta, podendo contar e podendo unir os nossos esforços, os nossos sentimentos, os nossos desejos mais íntimos de ter realmente uma casa planetária que favoreça a todos os que nela habitem. Senhor, Deus de amor e de infinita sabedoria e misericórdia, Deus que habita o nosso coração e que nos preenche de todas as bênçãos e de tudo que nós necessitamos. Elevamos a nossa mente e os nossos sentimentos a Ti, Te buscando no nosso íntimo e Te buscando em cada companheiro que aqui se encontra conectado a Ti, cujo propósito é o do bem, é o do crescimento, é o da transformação para melhor sempre. Tua luz infinita, as forças superiores que o Senhor permite estejam nos intuindo e nos inspirando, promovam em nós e a partir de nós a reorganização, o equilíbrio e a harmonia em nossos lares e ao nosso redor. Que esse momento seja feito como todos os demais anteriores, com muita serenidade, com muita alegria, com muita vivacidade, num campo de energia favorecedor a todos nós, encarnados ou desencarnados, que nos reunimos aqui. Que a tua vontade seja cada vez mais expressa pelas tuas leis e sejamos sábios, inteligentes, amorosos o suficiente para podermos entendê-las, aceitá-las e trabalhar dentro delas, Pai. Que a tua luz esteja conosco em todos esses momentos. Graças te damos. Que assim seja. Ai, boa noite a quem eu não falei ainda. Suca chegando aí, né? Quem mais que eu não vi? Boa noite. Eu vou abrir a minha telinha aqui, não para vocês, porque eu não a projeto, eu vou lendo para não perder mesmo tudo que eu programei para vocês. O assunto é extenso, mas é sempre muito gostoso falar dele. É um dos assuntos que eu mais gosto na continuidade do tema da emancipação da aula, né? Aqueles que estão seguindo no grupo sabem que nós vamos falar um pouco mais de desdobramento e vamos falar um pouco mais sobre, ou melhor, vamos abordar um pouco sobre sonambulismo, talvez aplacando aí algumas dúvidas de vocês. Então, dando continuidade a esse assunto, a gente vai relembrar que o desdobramento ou a emancipação do corpo físico, né, é um fenômeno natural, é intrínseco do ser humano, é corriqueiro, acontece diariamente, né, principalmente pelo sono. A gente abordou o sono na semana passada, e a gente percebe que, além de acontecer no processo do sono, nós encontramos algumas outras situações em que o desdobramento ou essa emancipação da alma pelo seu corpo fluídico também acontece na meditação, no momento de mais calmaria,
num cochilo. Nós sabemos hoje, porque a gente já falou a semana passada, que também pelo fenômeno do coma, né? Quando a pessoa entra em coma, também ela fica com a alma desprendida. Em estados de catalepsia, que é esse estado de paralisação das funções orgânicas. Também quando se tem uso e se faz uso de substâncias alucinógenas, né? Substâncias que alteram o estado da consciência, e muitas outras, incluindo os processos mediúnicos. Então, para a gente começar hoje, vou ler um trechinho e comentar a respeito dele. Nesses desdobramentos, os laços fluídicos que prendem o corpo luminoso ao corpo físico, eles vão se afrouxando. E na medida que eles vão se afrouxando e se afastando do corpo, ele vai ficando afunilado, e é nisso que as pessoas denominam, é esse cordão fininho, é esse cabo fluídico, né, que nós chamamos de cordão de prata em algumas outras filosofias. Agora, é uma coisa muito interessante que algumas pessoas têm muito medo. Esse cordão, ele mantém o corpo físico ligado ao corpo fluídico, não importa a distância. E por mais que ele se distancie do seu corpo, não existe perigo nenhum do rompimento desse laço e o indivíduo morrer. Tem gente que tem medo disso. Acha que se desprender do corpo vai morrer, ok? Não tem essa possibilidade. Só os espíritos superiores, aqueles principalmente ligados aos processos de desencarne, é que tem a possibilidade de romper esses laços, mas nunca derrogando as leis de Deus. Então, eles só fazem isso no momento exato do desenlace efetivo do indivíduo, ou seja, quando ele morre na carne. Antes disso, não há possibilidade. Qualquer coisa que vai comprometer, do ponto de vista físico, qualquer coisa que vai comprometer a integridade do teu corpo, você volta rapidamente. E nós vamos falar de alguns fenômenos desse gênero também. Na maior parte das vezes, quando ocorre esse desdobramento, nós não guardamos consciência do desdobramento. Você se lembra que você se desdobra toda noite? Você tem consciência disso? Não. Só que em algumas ocasiões, a gente guarda essa lembrança. E a primeira vez que isso acontece, ou quase sempre quando isso acontece, a pessoa costuma sentir um certo incômodo, pequeno ou grande, muito mais ligado pelo medo, pelo desconhecimento desse mecanismo e de como isso se opera. Só que esse incômodo é temporário, porque a partir do momento que você se incomoda, você de alguma forma atrai o espírito de volta ao seu corpo, ok? Deixa eu ver aqui. Esse incômodo ocorre pelo desconhecimento do mecanismo, desse desprendimento temporário, e tem algumas pessoas que se aterrorizam de tal forma que ficam desesperadas. Quanto mais desesperado você ficar, mais tempo você leva para acoplar novamente um corpo ao outro, ok? Então, mantenha calma e tudo bem. A gente vai analisar pelo menos 5 tipos de sintomas para você avaliar que você provavelmente já passou por esses sintomas. O primeiro sintoma que a gente tem notícia, e uma boa parte das pessoas falam desse sintoma, principalmente em mesas mediúnicas, em rodas mediúnicas, em locais de trabalho mediúnico, que é onde você se acomoda e realmente o perispírito se desdobra, né, se emancipa. É a sensação do inchaço, ou parece que você está virando um balão. Quem já se sentiu assim? Né? É um sintoma de inchaço e de abalonamento, você infla, é muito comum. Acontece tanto quando você sai do corpo ou quando você volta para ele, não importa. É uma sensação de inchar realmente, porque você está consciente desse processo. De alguma forma, a tua consciência
a tua memória física, os teus sentidos físicos estão participando desta saída, desse desmembramento, dessa emancipação temporária. Então, a gente sente o corpo expandir para os lados, expandir para cima, expandir para baixo. A pessoa fala assim, nossa, parece que eu engordei uns 30 quilos. Ela não engordou, né? Ela inchou. É uma sensação. Isso é evidência de desdobramento. Um outro sintoma muito comum que acompanha alguns médiums é o sintoma de estalo intracraniano. O que é esses estalos? O que são eles, esses estalos intracranianos? Quando o perispírito está se deslocando, existem no cérebro extrafísico movimentos em forma de zumbidos, e eles chegam aos nossos ouvidos físicos, porque existe uma movimentação energética, vibracional, e pode chegar até você como zumbido, estalo, apito. Quem já teve isso também? É muito comum, essa coisa do zumbido, né? Tem gente que descreve essa sensação como sendo hélice de helicóptero, sabe? Hélice girando, motor de avião, ela descreve com esse tipo de sensação. É muito comum. Nós temos um outro sintoma de deslocamento, de desdobramento, que é o sintoma do deslocamento. Aqui acontece bastante quando você está em casa, acomodado em algum cantinho, uma vez que a sua consciência se desperta, você se acomodou, você está paradinho, qualquer tipo de parada de atividade física, orgânica, é uma alternativa, é uma possibilidade para o espírito se desprender. E, de repente, um barulho, sabe aquela coisa do cochilinho? Você está quase fechando os olhos, indo para o outro mundo, e, de repente, alguém derruba uma caneta que parece um avião caindo no chão, e você volta automaticamente, leva um susto muito grande, e tem uma sensação de... Deixa eu ver aqui, que ele fala uma palavra que eu não lembrei agora, mas é afundamento. Isso quando ocorre na cama, dá a impressão que você entra dentro do colchão e afunda nele. Tamanha a violência com que você volta para o corpo, né? Tem gente que tem sonho, por exemplo, que está sendo perseguido. Às vezes a gente não sabe se é conteúdo do indivíduo psicológico, emocional, correndo dos seus medos, ou ele está correndo mesmo de algum personagem espiritual. A gente não tem noção, só avaliando caso a caso. E nessa corrida, nessa perseguição, ele volta correndo para o corpo, ele também sente essa sensação de afundamento. É como se ele, naquele momento, ele tem a impressão que ele vai atravessar até o colchão e cair no chão. Tamanha a força. Depende de pessoa para pessoa, mas isso chama-se sintoma de deslocamento. É algo externo que acontece e que te chama de volta para o corpo abruptamente, ok? Tem uma outra sensação, um outro sintoma que chama de falsa queda. Qual é a diferença? A diferença está no estímulo. Quando eu tenho o estímulo externo, eu me assusto e volto. Quando eu tenho o estímulo interno, eu apenas volto. Então, você está relaxado, você está tranquilinho, você está saindo do corpo, a consciência está junto e a tua mente ativa, a tua mente ligada nas coisas da matéria, do dia a dia, das tuas preocupações, te traz de volta. Pode também, nesse momento, causar um determinado impacto. Tudo isso são sintomas que evidenciam essa danadinha dessa chamada emancipação da alma. Estão me acompanhando? Vocês perceberam que todos nós já tivemos uma experiência desse gênero? E tem o último sintoma, que é o sintoma que mais apavora as pessoas, que é o sintoma que a gente chama de catalepsia, no vulgar, a paralisia do sono. Aquela famosa paralisia física que constrange você no momento da volta. Então, você está saindo e voltando. Quando você volta para o corpo ganha consciência, ou seja, a tua consciência vibra, percebe, mas o corpo não aciona.
Então, você fica ali temeroso e dá a impressão que aquele corpo não vai mais funcionar. Você quer abrir a boca para falar, a voz não sai. Você quer movimentar as pernas, os braços, o corpo não ativa, e o que está ativo só é a sua consciência. Você percebe todo esse ambiente físico, você sabe aonde você está, você reconhece, você sente o próprio corpo, mas o corpo não funciona. O carro está totalmente desligado ainda, por quê? Porque não existe um acoplamento perfeito, o perispírito ainda não se acoplou, não se acomodou de volta ao corpo, célula a célula, e você tem essa sensação toda muito desagradável para muitos de nós, e que é recomendado serenidade, tranquilidade, oração e calma. Respira profundamente, que devagarinho você volta. Até aqui, tudo bem? Percebem o que é o desdobramento? Como o desdobramento é uma coisa tranquilíssima, que não precisa apavorar ninguém. Ninguém mais vai ficar apavorado se tiver paralisia do sono. Diga, Márcia, abra, pode abrir o microfone. Então, o que eu queria saber, quando você está dormindo e de repente você dá aquele, sabe, como se fosse uma coisa muito rápida, eu percebo isso até no meu marido às vezes, mas eu mais ainda, eu acordo com isso. Isso também é um tipo de desdobramento? Isso é um indício de que você estava desdobrado, de que o espírito não estava acoplado ao corpo. Porque o desdobramento é esse desacoplamento, é essa emancipação. Qualquer abalo que você sofra, que sinta esse tipo de sintoma, é sinal de que você realmente estava e voltou. Né? Por que a gente avalia esses sintomas todos? Porque isso não é defeito, isso são fenômenos que ocorrem naturalmente e a gente tem algum receio, às vezes não tem explicação adequada. A explicação é a emancipação da alma. A explicação é, o ser humano realmente é formado por três dimensões, três aspectos: corpo físico, corpo fluídico e o espírito, que é a alma pensante, é o espírito, não é? Agora, o espírito, para viver no astral, para se manifestar, para fazer as viagens astrais, ele precisa desse veículo que é o perispírito para os kardecistas, ou corpo fluídico para qualquer outra filosofia espiritualista. O importante é entender isso. O laço que une, são inúmeros laços que unem um corpo ao outro. À medida que ele vai se afastando, esses laços vão se condensando num único cordão que mantém essa ligação contínua e ele vai se afinando, vai ficando tênue, quase imperceptível, à medida que ele vai se afastando. E lembrando, por mais que ele se afaste, ele pode ir a outros mundos. E por mais que se afaste, qualquer coisa que ocorra com o corpo físico e coloque o corpo físico em perigo, porque vai colocar a própria existência dele em perigo, ele retorna, ok? Quando você acorda, deixa eu só terminar que agora eu lembrei, quando você acorda uma pessoa, tenha o máximo de cuidado para acordar com serenidade. Por quê? Porque você não sabe aonde essa pessoa está. E voltar para o corpo abruptamente causa uma série de desconfortos. Tem pessoas até que passam um dia depois meio que desajustados, porque acordaram muito no ímpeto, ok? Você ia falar mais alguma coisa, Márcia? Não, até isso, porque quando eu estudei a respeito, foi bem vago, né? E pelo kardecista. E eles dizem a mesma coisa, que não é bom que a gente acorde abruptamente a pessoa, né? Por causa disso, porque a gente não sabe, a gente pode andar quilômetros e quilômetros vagando, né? Então, para voltar, é uma coisa que é como se tivesse que o perispírito se enquadrar em todo o nosso corpo físico. Seria isso, então, né? Imagina que eu estou... Ai, que delícia se eu pudesse, mas imagina que eu estou em Marte, né? E eu tenho que voltar num segundo, porque é segundos, milésimos de segundo, porque alguém está gritando do lado do meu corpo e eu estou ali, né? O corpo está sofrendo um abalo e eu, vupt, essa rapidez com que o corpo atrai, porque é o corpo que atrai, é o sentido da preservação, é lei da vida isso, é lei de Deus, né? É mecanismo
Não é intelectual isso, não é raciocinado, isso é mecanismo da proteção. Então, eu volto abruptamente. Toda vez que você é desperto de uma atividade abruptamente, isso te causa abalo. Algumas pessoas sofrem esse abalo no físico, e isso se traduz depois num mau humor, numa dor de cabeça, em alguma questão. Uma outra coisa, por exemplo, interessante: você tem um bebê pequeno. Se daqui para frente vocês verem qualquer pessoa com um bebê pequeno no colo, jogando para cima e pegando, jogando para cima e pegando, manda parar, pelo amor de Deus. Por quê? No vulgo popular, vira bucho, né? Vocês têm essa história do vira-bucho? Não vira bucho, não, desloca o perispírito. Quando desloca o perispírito de um bebê pequeno, cujo perispírito, matriz de um corpo físico, está acoplado órgão a órgão, promovendo o funcionamento adequado de cada órgão, porque o órgão está pronto, mas o funcionamento dele não. A criança nasce, ela vai ter o órgão funcionando, às vezes depois de 2, 3, 4 anos, e com 14, 15, o último órgão, que é o órgão reprodutor. Enquanto isso, o espírito está operando ali, através das células perispirituais, todo esse processo. Imagina uma criança que você joga para cima e para baixo, que está com os órgãos tudo molinho, não tem ainda essa junção adequada, o que acontece? Aí vai para as casas de benzedeira ou vai para o centro espírita para a gente dar paz. Vai para o jurei, para aplicar jurei, vai lá para o messiânico, né, aplicar jurei, vai fazer reza braba para a criança parar de chorar, para a criança ter uma noite mais adequada. E hoje, com essa compreensão, nós temos uma obrigatoriedade de, na nossa família, no círculo de amigos, no mínimo, não permitir que pessoas adultas cometam esse crime com as crianças, né? Então, olha quanta coisa é importante a gente... Tem muitos outros detalhes que essa emancipação ela é capaz de responder para cada um de nós. O que é importante é isso. Esses sintomas, eles são as evidências dessa nossa emancipação. Tirando Márcia, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Porque a partir daqui eu vou entrar no sonambulismo. Eu, Emília, Sônia. Diga, Soninha. Como vai? Você está bem, querida? Boa noite. Prazer, boa noite. Olha só, Emília, eu posso afirmar que todos nós, sem exceção, desdobramos? Pode. Da mesma maneira que a gente afirma, sem exceção, que todos nós nos comunicamos com espíritos. Mesmo que a gente ainda faça sinal da cruz e ache que eles são fantasmas. Mas não são. Eles são nós amanhã, ou melhor, nós seremos eles amanhã, assim que desencarnarmos. Então, é uma evidência. A partir do momento que a gente concebe o homem como sendo o espírito encarnado, e para manifestar-se no corpo físico, na matéria, e vivenciar a experiência da matéria, ele tem um corpo físico que o reveste, para que ele se manifeste aqui, para que ele construa, para que ele elabore coisas na matéria, nós concebemos que, desprendido da matéria, pelo sono, como a gente tratou a semana passada, né? Pelo sono, no pelo menos 1/3 da nossa vida, nós temos esse contato direto com o plano da qual nós fazemos parte, o plano de origem, para reabastecer, para reorganizar, para rever os nossos projetos encarnatórios, para corrigir a rota. Isso se a gente estiver de bem com a vida, né? Se a gente estiver direitinho, cumprindo o mandato como ser humano, praticando bem, preservando os pensamentos, preservando os sentimentos, porque se a gente não tiver, vocês lembram o que acontece? A gente vai para o baixo astral, vai fazer as orgias do lado de lá, vai fazer as baguncinhas todas, continuar procurando prazeres imediatos e nos vinculando com a classe mais inferior dos espíritos, que não são demônios, mas são espíritos inferiorizados que ainda não se aperceberam da qualidade humana que eles também têm, de poder se elevar e desenvolver virtudes, desenvolver as habilidades humanas. Ok? Tranquilinhos? Maravilha. Vamos aqui, então. Uma perguntinha também. Diga, Jane. Pessoas, por exemplo, eu tenho muito pessoas que já desencarnaram.
eu sonho como se elas estivessem aqui ainda. E tudo aconteceu. Elas estiveram doentes, morreram, na verdade, né? Mas eu olho e digo assim, mas como é que você está aqui? Não, tranquilo, eu vim e como se voltasse a viver. E o sonho ocorre como isso, né? E isso é uma coisa que acontece muito comigo, e a outra coisa que eu queria te perguntar é assim, por exemplo, no meu sono, eu tenho um sono muito leve, mas durante umas 2 ou 3 horas de sono, ele é muito pesado, que eu não tenho, que tipo assim, modifica completamente, porque nessas horas, ninguém me acorda, é como se, assim, nenhum barulho, nada, mas depois ele volta a ser superficial novamente, entendeu? Entendi. Isso são características pessoais, que são individualizadas mesmo para cada um de nós, tem a ver com a nossa história, tem a ver com o organismo, tem a ver com a maneira como a gente leva a vida, e graças a Deus, pelo menos 3 horas, eles apagam você, literalmente, e você vai reabastecer no astral, né? Porque essas 3 horas que a gente não lembra, é benefício divino. Por quê? Porque lá realmente nós... Mas aí você fala, Marimília, mas que danadeza é isso? Por que eu não lembro? É melhor não lembrar, porque na hora que você precisa, do ponto de vista físico aqui na matéria, isso vem em forma de intuição e de impulso interno da alma para a resolução. Não significa que nós não recebemos orientação, que nós não recebemos todo o amparo que nós necessitávamos, entendeu? Então, assim, o benefício do desdobramento é realmente esse contato direto com a espiritualidade, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente acredite que não sonha, porque os sonhos são as imagens desses encontros e de outras questões também, ok? Mas a gente aprende fora do corpo, a gente observa as coisas do plano espiritual sobre outros olhos, nós vamos entendendo cada vez mais essa dinâmica, mesmo que ela não fique retida na matéria, na memória física, do cérebro físico, porque na hora que a alma necessita dessa informação, ela tem aquilo vindo de uma maneira intuitiva, inspirada, e aí ela resolve os problemas da vida dela, ela tem condições de resolvê-los adequadamente. Desde que centralizados nessa proposta de autoeducar-se, de olhar o universo e ser parceiro das pessoas também que estão ao nosso redor, essa questão da solidariedade, da fraternidade, isso é muito importante. Ok? Rosângela, você está com o microfone aí, fechando. Isso. Deu para entender isso? Ótimo. Esse tempo que realmente eu mergulho. Você fechou o microfone, Jane, ficou fechado. Esse tempo que você mergulha nisso é o tempo do refazimento, é o tempo do aprendizado, é o tempo que você faz trabalhos, que você desenvolve atividades, porque a gente não fica sem operar. Né? Ok. Nós encarnados, que já temos uma qualidade de vida na matéria, a gente trabalha e dá continuidade a atividades no plano maior. Isso faz parte do processo e do projeto do espírito como um todo, trabalhar aqui e trabalhar lá. Né? Aqui a gente trabalha para obter o dinheiro, para poder ter o sustento, lá não, lá a gente trabalha efetivamente para o crescimento individual. Beleza? Neide, você ia falar sobre desdobramento? É só uma dúvida, né, sobre catalepsia. Eu entendia que o processo de catalepsia seria uma patologia. Aí você falando que não é, né, que é como o corpo tivesse em sono profundo. E os casos que eu vi, que eu tive ciência, foram pessoas que foram constatadas com morte, não é isso? Não, mas eu entendi, mas presta atenção, a catalepsia do ponto de vista físico que ocorre com o indivíduo, ele paralisa as funções, ele vai para o hospital dado como morto, é um fenômeno físico. O que a gente está falando é um sintoma cataléptico, entendi. No desdobramento parece uma catalepsia, por quê? Porque por que ele se assemelha à catalepsia? Porque existe uma paralisação das funções físicas, é a paralisia do sono.
Só que a gente, no vulgar, chama de paralisia do sono. O nome técnico é sintoma cataléptico, de desdobramento, mas está ligado ao desdobramento. É diferente do problema físico que leva o indivíduo para um hospital com característica de morto. E ficou entendido essa questão, principalmente para você, Neide, que é da área de saúde, o como é diferente? Eles são sintomas que se parecem, né? Isso, Ótimo. entendi agora. Só foi mesmo para tirar, porque eu fiquei, será que é a mesma coisa? Como identificar? Entendi agora. Entendi. Isso, tá? Agora, existe o lado negativo da emancipação ou do desdobramento, que é assim, quando você não tem uma preservação, uma qualidade de pensamentos e de sentimentos, realmente espíritos malfeitores podem provocar o teu desdobramento, chamando você para o lado astral, para que você... É rapidinho. Jane, está aberto aí o seu microfone, viu, linda? Tem uma tradição da minha família que não enterrava, não gosto de enterrar só depois de 24 horas, né? E sempre minha mãe falava, minha avó, principalmente em morte natural. E agora eu vim entender o porquê, né? Porque acho que talvez no senso comum, talvez tenha alguma essa relação com a espiritualidade, a mediunidade mesmo, de se respeitar até esse processo mesmo da espiritualidade, né? Existe uma lei definida a partir de orientações do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, isso porque Chico Xavier, na época, já tinha participado de um julgamento público, né? Inclusive faz parte do filme que fala das mães de Chico, só que, posteriormente, por conta da veracidade desse julgamento, Emmanuel pede que entrem com processo na Câmara dos Deputados, não sei o que, até que se instala como lei efetiva no Brasil uma cremação após 72 horas, em função da necessidade de alguns espíritos no desencarne necessitarem desse tempo de até 3 dias físicos para esse desligamento, ok? Para que se opere, então, a cremação do corpo, para que esse espírito não venha sofrer. Então, todo corpo cremado, ele leva de 72 horas para passar pelo crematório. A cerimônia pode até acontecer antes, mas o corpo não é cremado. Tanto que as cinzas são buscadas depois, em função disso mesmo, né? Porque existe um prazo mínimo, né, um prazo máximo de 72 horas. Qualquer coisa que passe disso, desculpe a necessidade do espírito passar por isso. Se não for pela cremação, será por outra instância. Mas é bem interessante que até isso nós temos nas leis. Nossa, é verdade. Agora, o que eu estava falando que é o lado negativo. Se você não trabalha para limpar a sua mente de coisas ruins, desagradáveis, pensamentos negativos que te colocam para baixo, não trabalha as suas emoções, os seus conteúdos íntimos, não faz esse esforço, não se liga pela oração, na hora do desdobramento noturno, pelo sono, entidades maléficas, malfeitoras ou amiguinhos de um passado recente vêm te buscar e vai te levar para onde eles desejarem, porque acabam exercendo uma força moral sobre você, do ponto de vista consciente ou não, ok? Do ponto de vista consciente ou não. Fale, Catimiri. Essa dúvida que eu queria tirar, porque eu tenho um desdobramento de 2 tipos. Uma, eu desdobro, me vejo deitada, vou até a casa da minha irmã, visito meus parentes e volto, tento acoplar de novo, isso acontece, ótimo. Mas, assim, acontece vezes em que eu tento voltar, não consigo, é como se algo ruim estivesse me puxando pelo pé, que eu não consigo acoplar de jeito nenhum. Aí eu começo a fazer oração, Pai Nosso que está no céu. Aí tem horas que o Pai Nosso some, eu não sei mais falar o Pai Nosso, eu não sei mais mas existe esse esforço contínuo seu de orar. Chega a ser cansativo, chega quando acordo, seja aquela coisa
cansativa e Eu entendo, Catimile, e eu não tenho uma coisa assim mais amena para te dizer, porque senão eu vou fugir da realidade. Alguns de nós traz mais evidente determinados processos, justamente para nos forçar a manter a oração, manter a vigilância, por quê? Lembra que eu falei para vocês que ninguém que está nessa sala é anjinho? Nenhum de nós. Alguns de nós vai lembrar esses desdobramentos como você lembra. Alguns outros de nós não lembra, mas não significa que nós estamos em tão boas companhias. O que vai determinar é o esforço contínuo que a gente faz para se manter vigilante e orando. Você faz isso, Catimile, porque você sofre na pele a tensão, o medo, a pressão. Alguns outros de nós não sofrem isso e morga, né? Folga. E mal sabe que está nas paradas brabas da espiritualidade. Então, assim, existe um processo único que é seu, faz parte da sua história espiritual, e vale lembrar o seguinte: Emmanuel coloca nos fenômenos anímicos e mediúnicos, incluindo nos desdobramentos, 4 grandes coisas, né? O primeiro é a oportunidade de serviço. Serviço a quem? A mim. Porque você presta um serviço enorme a você mesmo, a duras penas, tendo que rezar o Pai Nosso e esquecer metade dele. Eu me lembro que já teve tempo da minha vida que eu dormia rezando o Pai Nosso e acordava sabendo que eu estava rezando, que a coisa estava braba. As companhias espirituais que eu adquiri, que eu fiz questão de manter durante várias encarnações anteriores, elas não me largavam. E é isso que acontece, elas não largam a gente. Só largam depois de algum tempo que elas percebem que não adianta bater na nossa porta, a gente não vai atendê-los, porque a gente está abrindo para outros campos. E eu me lembro que eu passei noites a fio, rezando o Pai Nosso, dormia às 10 da noite, rezando e acordava às 4, 5 da manhã, sabendo que eu estava rezando o Pai Nosso. É serviço pessoal. Né? Quando aqui na Terra manifestando, a gente presta um serviço para o outro também. Qualidade de aprimoramento, oportunidade de aprimoramento. A gente se eleva à medida que a gente se força a mudar hábitos, até que uma hora o hábito fique natural. E é oportunidade de resgate. E muitos de nós não querem entender essa parte. E não dá para negar que uma boa parte de nós resgata os nossos erros do passado. Não posso fechar os olhos e dizer que isso não acontece. Acontece. É só olhar a história da humanidade, da qual nós fomos protagonistas. A nossa história de humanidade é de guerra, de briga, de desavença, de agressividade, de violência, e a gente sofre isso na pele. Então, isso não é castigo, não é punição. É, graças a Deus, oportunidade de ressarcimento, ganhando essa consciência. E, finalmente, todos esses fenômenos, eles promovem aquilo que todo mundo quer, a solução. Só que a solução ele não colocou como primeira oportunidade, como primeira questão, ele colocou solução como última. Serviço vai dar trabalho, aprimoramento porque te eleva, resgate porque limpa a tua ficha de outras etapas e, finalmente, solução. E a gente pode levar uma encarnação inteira para encontrar a solução. Às vezes a gente entra na outra ainda, buscando a solução. Suca fez assim porque a gente, às vezes, está em 5 encarnações sucessivas buscando a solução. Só que a partir do momento que a gente domina esse processo, você fala, não, eu vou continuar rezando. Catimile, apele para todos os seus santos. Neguinho, eu chamava Deus e todo mundo, ó, meus filhos, vem aqui, vocês me socorrem porque eu estou precisando, sozinho eu não dou conta, mas eu quero ficar com vocês. Eu tento, eu fico, às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, busca outro espírito de luz que possa te ajudar, porque eu não consigo. Isso. E apele para os espíritos de luz, apele para os teus anjos protetores, mantendo o teu coração nessa sintonia de reconhecimento de que realmente você traz força suficiente para vencer essa parada. Tanto é que você acabou de sair de um coma de 4 dias, aí eu não sei direito a história, mas você deixou entrever, já passou por isso, não é à toa,
você está aqui inteira na sala, está perseverante, e isso é levado em grande consideração pela espiritualidade. Não é pelo bem que a gente já pratica, é pelo esforço que eu faço para me manter nele. Porque a gente pode suar as duras penas para se manter nele, e é esse que é o esforço que vale. Lá na frente, quando a gente já passar desse esforço hercúleo, a gente já faz o bem naturalmente, sem suar a camisa, né? Sem fazer esse esforço todo, né? Entendeu, Catimile? Agasalhe um pouco as suas dúvidas. Entendi. Ótimo. Continue rezando aí, torcendo muito, e a gente torce por todo mundo, ok? Agora a gente entra no sonambulismo, né? No sonambulismo. Sonambulismo do ponto de vista, eu vou ler aqui porque isso aqui é do ponto de vista médico, eu vou realmente ler. Ele é considerado, do ponto de vista físico médico, um transtorno do sono, que consiste basicamente em se levantar da cama, andar ou praticar qualquer tipo de atividade enquanto você está dormindo, ou seja, as funções motoras ficam despertas, mas a consciência fica inativa. Isso é para a medicina. A medicina acha que a consciência está apagada e que o que está comandando são só os movimentos motores, as funções motores do corpo. Aí a própria medicina, ela relata aqui algumas situações que são consideradas normais, ações sonambúlicas. Sai da cama e caminha pelo quarto. Essa é uma delas. Espera aí que eu vou pôr a outra. Senta na cama, abre os olhos, e os olhos normalmente apresentam expressões vagas. Faz alguma atividade rotineira, como vestir, falar, preparar um lanche. Não responde ou não se comunica com os outros quando é chamado, fica meio cataléptico, né? É difícil de acordar durante um episódio de sonambulismo. Essas são as evidências da ciência, tá? Da medicina. O sonâmbulo apresenta uma rápida desorientação ou uma confusão depois que ele se desperta. Ele tende a dormir muito rapidamente logo depois de um episódio. E olha que interessante, um episódio sonambúlico, ele não dura mais do que meia hora, 40 minutos, ele não chega nem a 1 hora. Então, ele não passa a noite inteira sonambulando. A gente acha que vai, não, é no máximo meia hora, 40 minutos, tá? Normalmente, o sonâmbulo não se lembra de nada quando desperta, depois de algum tempo ou na manhã seguinte. E ele pode apresentar um certo estresse, um certo mau humor e um sono durante o dia, em decorrência mesmo dessa pequena perturbação noturna. E pode apresentar terrores do sono, né? Pesadelos, por exemplo. Ok? Essas são qualificações médicas. O que os médicos também dizem, e isso aqui é interessante para a gente gravar, raramente o sonâmbulo sai do perímetro de dentro da casa dele. É raro quando a pessoa sai para fora. Isso é coisa de filme. Os sonâmbulos que estão nessa sala que o digam. A pessoa não sai dirigindo o automóvel. Ela também apresenta algum tipo de... Ela também não apresenta com facilidade qualquer tipo de comportamento incomum. Ele coloca até uma situação engraçada, que é urinar dentro do armário. E isso já aconteceu algumas vezes com pessoas conhecidas. A pessoa ir para o banheiro, achando que é o banheiro, e abriu a porta do armário, ok? Não tem relações sexuais se estiver consciente disso. Aí deve morar aquela coisa da pessoa achar que está fazendo sexo, né? E porque está sonambulando, pode fazer. Você já imaginou? Dorme sozinho, o cunhado está no outro quarto com a irmã, a pessoa vai lá e depois fala que está sonambulando. Não é, não. Isso é... O médico está dizendo que não é verdade, viu? Não se machuca caindo da escada ou saltando de uma janela. É raro isso. É raro o sonâmbulo criar ele sozinho situações de alto risco. E adquire comportamentos violentos, é difícil ele adquirir comportamentos violentos durante os episódios ou agressivo depois de despertar. Ele pode ficar meio... Isso é a ciência, ok? Analisando por parte do espírito, por parte do nosso tema aqui, é classificado como emancipação da alma, né? Tendo desdobramento como pré-condição para acontecer.
Então, eu vou falar para vocês o que eu entendo, e hoje foi muito interessante que, preparando esse assunto, eu descobri um artigo interessantíssimo. Cada vez que eu estudo, a gente vai descobrindo algo a mais. Sempre me ficou, do ponto de vista sonambúlico espiritual, mediunidade sonambúlica, eu sempre me faltava uma peça de um quebra-cabeça, e hoje eu acho que eu achei essa peça num artigo que eu estava lendo. O sonambulismo é uma espécie de desdobramento, ok? Esquece o sonambulismo físico agora, do ponto de vista médico, que está olhando só a parte de fora. O sonambulismo é um desdobramento. Quando nós temos um jovenzinho, uma criança, um adulto que tem todas essas circunstâncias, normalmente a alma dele está ali, a alma se desprende com uma facilidade muito grande do corpo, mas por uma característica própria entre alma e corpo, a alma liberta deste corpo, usa o corpo, mas não como se fosse corpo dela, usa como se fosse um objeto qualquer. Imagina que a alma está trabalhando, está estando em atividade mental, ela está num ambiente astral completamente diferente para ela do quarto dela, e ela precisa se movimentar de alguma maneira, e ela escolhe o corpo como ela escolheria uma caneta para escrever uma carta. É nessa proporção, né, que ele vai fazer uso do corpo. E eu nunca entendia direito, e hoje lendo, me caiu uma grande ficha. Quando nós temos um desdobramento em todas as características que nós falamos antes, quem se desdobra é a própria personalidade. É o indivíduo do aqui e do agora. Qual é a minha personalidade hoje? Maria Emília. Então, quando eu me desdobro naturalmente pelo sono, quem está caminhando pelo astral é a Maria Emília, é a personalidade desta existência. No sonambulismo ocorre uma coisa interessante. Quando há o desdobramento, não é apenas a personalidade Maria Emília da atual encarnação que se faz ali na íntegra, mas o espírito na sua individualidade, na somatória de todas as experiências e existências anteriores. Já não é a personalidade, mas é a individualidade. Isso faz uma diferença na compreensão de determinados fenômenos mediúnicos, sonambúlicos, que até então, para mim, tinha uma lacuna. E eu agradeço esse grupo, porque foi graças a ter que explicar para vocês que eu descobri mais esse pedacinho. Me fiz entender? Deu para entender isso? Deixa eu ler o texto aqui, ó. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho e no sono. Então, as faculdades do espírito adquirem maior desenvolvimento e liberdade. A alma tem percepções que não atinge no sono, que é sempre um estado de sonambulismo imperfeito. Podemos dizer que o sonambulismo é mesmo o desdobramento mais completo, porque não é apenas a personalidade atual do espírito que se emancipa, mas no sonambulismo existe a manifestação da individualidade do ser. Quando se produzem os fatos conhecidos como sonambulismo, é que o espírito se entrega a determinadas tarefas e atividades, e essas atividades exigem o uso do corpo como o uso de qualquer objeto, que é o que acabei de explicar, como se ele utilizasse o corpo como ele utiliza uma mesa, uma cadeira e assim por diante. E isso tudo é muito interessante porque no sonambulismo magnético, que é o provocado por uma força externa, aí pode ter a força mediúnica ou de uma pessoa que aplique um passe, por exemplo, tanto numa como no outra, o sonambulismo é o mesmo, não existe nenhuma diferença. Me fiz entender? Compreenderam essa questão? Para mim ficou tão gostosinho hoje esse lance da diferença entre personalidade e individualidade, porque existe, por exemplo, eu trabalhei com um médium há alguns anos atrás, isso em São Paulo já faz vários anos, e ele tinha uma capacidade de desdobramento sonambúlico, de mediunidade sonambúlica, e ele era um rapaz
muito simples, muito humilde, esse caso se parece muito com o que Kardec narra em alguma das revistas espíritas. E essa criatura humilde, não tinha um vocabulário muito grande, e quando ele entrava em transe sonambúlico, ele trazia um conhecimento completamente distinto daquela personalidade. E só com muito trato, com muito entendimento, que a gente começou a perceber que era ele mesmo em espírito, só que não a personalidade reduzida do André, porque era o André. Quando a gente via ele acordado de olhos abertinhos, falando com a gente, era o André. Quando ele se emancipava e entrava nesse estado, ele era muito mais do que o André, mas o André estava ali presente, era a alma completa, era o espírito com toda a sua pujança. E muitas vezes ele falava assim: não sou eu que estou dizendo isso. Outras vezes ele não fazia questão de dizer isso de jeito nenhum, né? Então, em Allan Kardec, a gente encontra um exemplo muito parecido de um rapaz também muito humilde, que quando entrava em estado sonambúlico, ele trazia as informações dos órgãos físicos que a pessoa tinha algum tipo de doença. Então, ele falava: olha, eu estou vendo o fígado da pessoa, isso desdobrado no sonambulismo. Eu vejo o fígado da pessoa deteriorado, eu estou vendo um problema na válvula cardíaca. Então, ele descrevia, ele tinha essa facilidade. Mas quando precisava aplicar uma fórmula de algum medicamento, de algum remédio, porque tinha ali uma mediunidade receitista, porque ele receitava, já não era ele, era um espírito. Então, nós temos no sonambulismo o próprio indivíduo, e no fenômeno sonambúlico mediúnico nós temos uma entidade, também ali acoplando o seu conhecimento e transmitindo. Então, o rapaz, por si só, ele tinha capacidade de enxergar com a vista do espírito e com toda a capacidade adquirida em outras existências, patrimônio rico dele, observar, tipo visão raio-x, enxergando aquilo que estava ruim, que estava mal no corpo de um assistido. E enquanto o espírito é quem receitava. Porque Kardec ainda fala que quem estava na reunião falava para ele: você não vai dar uma receita de remédio? Não posso, porque o doutor não está aqui. E o doutor era a entidade espiritual. Não sei se isso ficou um pouco mais claro para vocês a situação, né? Então, alguns de nós têm essa mediunidade sonambúlica. É fácil? Não. Kardec mesmo diz que é rara. Alguns médiums de psicofonia, de mediunidade ostensiva, algumas vezes consegue ter esse fenômeno, acontece com ele esse tipo de fenômeno, principalmente quando o mecanismo do processo é aquele mecanismo inconsciente que a gente falou lá na primeira aula. Lembra quando a gente falou do mecanismo inconsciente? Quando o médium entra nesse processo, porque existe uma conjugação de fatores, pode ocorrer dele trazer sonambulicamente alguma informação do astral. É bem interessante isso. Posso abrir para perguntas enquanto eu leio aqui e vejo se eu acho alguma coisa a mais. Oi, eu posso falar, Maria Emília? Deixa eu ver quem é aqui. Pode. Patrícia. Fala, Patrícia. Eu tenho, que eu estava querendo só colocar a situação. Por isso, algumas vezes no sonambulismo, minha mãe dizia muito que ela ia para o meu quarto para me ouvir falar, porque eu falava muito, eu falo muito à noite, né? E ela dizia que eu falava outra língua. E ela falava assim: olha, é outra língua que você está dizendo. Eu não sei identificar qual língua você está falando, porque minha mãe não sabe falar outro idioma. Mas ela dizia que era perfeitamente outra língua que eu falava enquanto eu dormia. E isso é um tipo de... isso Nossa, que você tá falando. É uma evidência concreta de sonambulismo autêntico. Isso, por quê? Porque você, desdobrada e emancipada, você acessa conteúdos seus de outras experiências, inclusive o idioma antigo.
Sim. Percebe? Então, é você mesma, é um fenômeno plenamente anímico, do ponto de vista da alma, né? Coisa que ocorre, às vezes, até no processo psicofônico, a gente não tem uma entidade se manifestando. Existe a alma do médium que entra num processo de transe tão profundo e ela traz conteúdos próprios, porque nós não somos só isso que a gente é hoje, né? Então, por exemplo, nós temos facilidades em algumas atividades que não dependeram do aprendizado nesta vida, né? Eu trago comigo uma capacidade de lidar com pessoas desde que eu me conheço por gente, tanto é que eu me desenvolvi na arte dessa questão de lidar com as questões humanas de uma maneira muito empírica, muito pessoal. Depois eu fui fazer alguns cursos, mas é uma coisa muito natural. E vem uma experiência do íntimo que, com certeza, não é só dessa experiência, só desta existência, né? É um acúmulo. Então, quando você entra nesse sonambulismo, nesse processo, é a sua alma. E hoje ficou de uma maneira tão perfeita em mim essa compreensão, por causa desse artigo que eu li, que fechou a última pecinha do meu quebra-cabeça aqui. Eu estou, assim, mega feliz mesmo, de ter compreendido isso com essa profundidade, entendeu? Que bacana, e aí, obrigada. Agora, não é todo espírito, todo encarnado que em desdobramento sonambúlico, em processo sonambúlico, consegue acessar um conhecimento muito profundo, vai depender da qualidade dele, vai depender do grau de adiantamento, do conhecimento adquirido por ele e da qualidade de acesso que ele teve nesse inconsciente profundo. Porque no nosso inconsciente profundo moram todas as experiências multimilenares. Agora, como esse ser acessa? Então, assim, alguns acessam, outros não, né? Perfeito. Obrigada, Maria Emília. Imagina, minha linda, é isso aí. Posso falar? Pode. Bom, é o seguinte, a partir de hoje eu não durmo mais, tá? Vou ficar acordada, porque o meu não é assim não, entendeu? Eu Como é que é o grito, seu? O meu já machuquei minhas pernas, entendeu? Meu marido, coitado, é um santo, porque já cheguei a machucar ele, entendeu? Já uma vez, o que mais me dá desespero é que hoje meu filho é um homem, graças a Deus, mas ele tinha mais ou menos 6 meses, eu me vi no berço dele assim, ó, não encostando nele. Aí eu comecei a chorar. Eu já tranquei minha mãe no banheiro, meu irmão já fugiu de mim, de gatinhos. Então, assim, que eu fui? Pelo amor de Deus, eu tô apavorada, entendeu? Porque Marcia, isso vem até hoje. Até hoje eu sou assim. Márcia. Só que assim, eu não matei ninguém, não machuquei ninguém, entendeu? Graças a Deus, você já tem controle hoje, né? Porque quem matou 500 quem matou 500 na outra, matar 3 ou 4 nessa, não tem problema, já melhorou muito. Calma. Ninguém acredita como ele consegue Veja há 31 anos dormir comigo, entendeu? Ninguém acredita. Márcia, da mesma maneira que, por exemplo, eu falei para a Catimile que a gente tem, alguns de nós traz uma história muito viva, muito palpável, nesse processo de você entrar em sonambulismo, tem 2 coisas muito importantes, né? O quanto você tem um processo energético, fluídico, muito intenso com o corpo e age com esse corpo na intensidade que você está fazendo a atividade do lado de lá. Porque pode ter isso, é uma ligação direta. E existe essa coisa de entidades espirituais benéficas atuarem conosco e aquelas maléficas também. Então, exige muito da gente, exige muito. E não foi só você que foi tranqueira na outra, desculpe, você não sabe o meu passado, eu também não tenho vontade de saber, mas a gente sabe que coisa boa não foi. Por quê? Maria Emília. Porque a demanda das circunstâncias e o temperamento, as tendências que a gente tem, demonstram que nós fizemos muito no passado. Mas isso não significa que não tenhamos força e capacidade de ampliar a consciência para imprimir agora uma nova ordem, mesmo sofrendo isso na pele. Mas através do quê? De orar, igual antes de eu dormir, eu faço minhas orações, peço para eu poder ajudar ao próximo e tudo mais. Só que eu achava que isso era coisa de criança e adolescente, entendeu? Mas não é, perdura até hoje, não é constante, sabe? Mas é uma coisa que a minha avó dizia para minha mãe:
Cuidado, uns falavam para fazer isso, pôr pano molhado para você acordar no choque. As minhas avós sempre falaram que isso era um absurdo. Igual meu marido casou comigo, uma das primeiras coisas que ele soube, não acorda. Ele disse que é o único momento que eu obedeço. Eu não lembro de nada, mas ele fala, dorme, tudo, eu vou, obedeço ele, vou. Às vezes eu estou andando, eu já vi urso andando, passando o ursinho Ted, sabe? Eu sei. Eu tenho isso perfeitamente, como uma coisa querendo pegar. Agora, como todo processo fenomênico, ele faz um grande favor para nos levar à compreensão de quem somos nós e ir mudando, ajustando essa questão, Alan, eu já volto para você. O que acontece nisso tudo? Já que não é constante em determinados momentos, coloque a sua atenção, o que ocorre ao redor naqueles dias em que isso ocorre à noite, porque é isso que é o processo do desenvolvimento pessoal, né? Por exemplo, se você tem uma menina, numa outra questão, você tem uma filha que está em início de processo menstrual, você vai levando ela a conhecer os sintomas do corpo para ela perceber que 2 dias antes ela começa a ficar enjoada. Isso é autoconhecimento. Então, o autoconhecimento nesse aspecto é olhar atentamente o que ocorreu, por que você teve aquela crise naquela noite, o que aconteceu antes, e você vai começar a encontrar padrões de comportamento, padrões de situações que podem disparar esse tipo de ocorrência. E aí você muda e ajusta aqui fora, vai diminuindo. É por isso que é processo de serviço pessoal, de aprimoramento, ok? Tranquilo? Obrigada. Vamos lá, Alan, mais um tempinho que a gente tem. Vanessa, me avise quantos minutos, viu? Primeiramente, desculpa, Maria Emília, você estava conversando e eu introduzi a minha voz. Esperar, tá? É que eu estava falhando aqui no meu áudio, mas você já respondeu a minha pergunta agora, porque eu ia perguntar se esse desenvolvimento de sonambulismo tão forte com a nossa querida irmã Márcia, que está compartilhando, se poderia ser um sintoma de praticar alguma reforma íntima, alguma sinalização que convidava para nós a autorreforma íntima, autoconhecimento. Você já respondeu. Porque acontecia comigo também quando era criança, depois desapareceram, mas era isso a minha pergunta. Ocorre muito enquanto criança e enquanto adolescente, por quê? Porque o corpo está pronto, os órgãos estão prontos, mas as funções vão se desenvolvendo ao longo de um período. Por isso que é muito constante em crianças e adolescentes. Depois que o corpo está todinho formatado, com os órgãos já funcionando plenamente, isso tende a diminuir. E aí fica mesmo evidente só numa parcela de indivíduos, que tem uma característica própria, e é esse que é o convite para cada um. Né? Então, Márcia tem isso, Catimile tem isso, outras pessoas têm outro tipo de sintoma, tem outro tipo de necessidade. Né? Tem alguns que não vão sentir nada a vida inteira, mas são chamados de outras maneiras. Então, todos nós somos chamados e convidados. Só mais uma pergunta. Diga. E como isso pode ser aproveitado na minha encarnação agora? Porque, assim, esse fato de sonambulismo, que é um tipo de mediunidade, assim, pouco falado, entendeu? Tipo assim, por isso que está me fascinando tanto, eu tenho milhões de perguntas. Porque como eu faço o curso, né, na Federação Kardecista há 5 anos, e teve momentos que eles deram uma sutil passagem sobre o sonambulismo. E eu não entendi até hoje. Eu cheguei a questionar a minha professora na época, no estacionamento, assim, mas eu não estou entendendo, eu preciso de mais. Porque se eu tenho, como eu vou poder ajudar a mim e também com esse tipo de mediunidade? Porque é uma coisa que você não tem controle. Eu vou dormir, eu não sei o que vai me acontecer. Então, agora sim, é muito complicado porque faz 30 anos praticamente que eu estudo mediunidade. Hoje eu encontrei uma peça desse quebra-cabeça, porque talvez eu estivesse preparada para lê-lo, ou peguei o autor certo. Não que eu não tenha estudado com grandes autores, né? Mas nós temos um despreparo muito grande em algumas casas espíritas na condição de dirigentes. A gente tem muito dirigente mal preparado e mal orientado.
né? Então, se você tem um bom dirigente, você vai para um trabalho mediúnico e lá ocorrem alguns fenômenos com esse tipo de sonambulismo, a gente faz um bom trabalho. E isso pode equilibrar as suas forças no dia a dia, mas isso vai depender de toda uma conjuntura. Acredite que é possível você encontrar um bom dirigente para te orientar, porque se Deus te trouxe para o mundo com essa qualidade, então vai pedindo aí, Senhor, é o seguinte, eu estou com o negócio aqui, eu estou querendo alguém que me oriente bem. Vai pedindo. Mas eu tenho medo, por isso que só aparece à noite eu dormindo, entendeu? Porque então, na hora que eu vou, eu fecho, que eu morro de medo. Eu vou ter que encerrar porque está faltando pouquinhos minutos, mas assim, o Desculpa. medo, não, imagina, eu gostaria de avançar, mas assim, o medo é algo realmente que a gente tem que vencer, a partir do conhecimento. Isso é natural em você, isso é uma força a mais que você traz, é uma característica, e quando bem direcionada, ela vai trazer solução para a tua vida, ok? E vamos torcer para você encontrar uma boa direção nesse caminho de vencer o medo. Se a gente não conseguir fazer a prece inteira, guardem as suas perguntas, a gente vai continuando esse assunto e outros mais, tá bem? Se no meio do caminho cair aqui a nossa aula, considerem, né, o nosso trajeto até agora encerrado, muito bem encerrado. Eu vou abrir o grupo para vocês fazerem mais perguntas, colocações, e de uma forma muito geral e muito adorável a todos esses espíritos amigos é agradecer pela bênção de estar com vocês, pela bênção da espiritualidade trazer para cada um de nós a ferramenta certa na hora certa, a informação adequada na hora que nós estamos preparados. E quanto mais a gente tem para agradecer a esse poder divino, que bafeja amor, que bafeja misericórdia e perdão sobre todas as nossas almas, endividadas, problemáticas ainda, mas que já abrimos a porta, Senhor. Já descobrimos o caminho da luz e queremos trilhá-lo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare e que o Senhor esteja conosco sempre, nos auxiliando na vida física, na vida espiritual. Que a tua luz infinita vá para cada lar, para cada ambiente físico de cada pessoinha desta sala e se espalhe pela vizinhança, pelo bairro, pelo estado, pelo país, pelo próprio universo. Deus de amor infinito, de bondade, misericórdia, nós te agradecemos e encerramos este momento de estudo, de troca, e que a sua luz esteja conosco sempre. Que assim seja. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.